Sabe aquela pergunta que não quer calar? Por que uma ilha tão pequena como Taiwan se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos ver como a geografia, a tecnologia e, claro, a história se chocam para criar esse barril de pólvora global. Ok, então vamos fundo nisso. Para entender de verdade o que está em jogo em Taiwan, a gente precisa olhar para essa frase. Ela é a chave. Ela nos introduz a um conceito que é fundamental na geopolítica, a tal da primeira cadeia de ilhas. Exato. A importância de Taiwan, na verdade, se apoia em dois pilares gigantes, e a gente vai ver isso agora. De um lado, a geografia super estratégica, do outro, o domínio da tecnologia. E são esses dois pontos juntos que fazem da ilha algo simplesmente indispensável. Para simplificar, vamos pensar numa analogia. Imagina que essa primeira cadeia de ilhas é tipo uma grande cerca de defesa no Pacífico. É uma linha de territórios que são aliados dos Estados Unidos e essa cerca meio que segura a expansão militar da China. E Taiwan? Bom, Taiwan é o portão principal dessa cerca. Ou seja, quem controla esse portão controla o acesso ao mar aberto. Simples assim. Agora vamos para a segunda analogia, que é tão importante quanto a primeira. Se a geografia faz de Taiwan o portão, a tecnologia faz dela o coração. Pensa nisso. Taiwan é o coração tecnológico do mundo. É de lá que sai o componente mais vital da nossa economia hoje, os semicondutores. Literalmente tudo, do seu celular aos equipamentos militares mais avançados, depende do que acontece nessa pequena ilha. E para ter uma ideia do tamanho desse domínio, olha esse número, 90%. Taiwan não só produz chips, ela produz mais de 90% dos chips mais avançados do planeta. É um controle quase absoluto. E isso, claro, cria um ponto de estrangulamento gigantesco para a economia mundial. Então, é aqui que o negócio aperta. De um lado, para Pequim, a questão é de soberania. É sobre terminar uma guerra civil que nunca acabou de fato. E, claro, romper aquela cerca de ilhas. Já para Washington, o foco é outro, é manter as alianças, garantir o fornecimento de tecnologia e defender a tal da ordem baseada em regras. São interesses, completamente opostos e muito, muito profundos. Beleza, mas como é que esse conflito de interesses aparece na prática, no dia a dia? Porque isso não é só teoria, né? É uma dança diplomática super delicada, uma corda bamba, onde cada movimento é vigiado de perto por todo mundo. Olha só essa linha do tempo. A gente vê aqui um padrão muito claro de ação e reação. Uma autoridade americana visita Taiwan e logo em seguida a China responde com exercícios militares gigantescos. Ao mesmo tempo, você vê os Estados Unidos tentando medir o apoio, tentando controlar a tensão com Pequim, mas sem deixar Taiwan na mão. É um equilíbrio muito, muito frágil. Isso aqui resume perfeitamente a política americana. É exatamente andar na corda bamba. De um lado, eles mandam senadores, vendem armas, mostram que estão ali para ajudar na defesa de Taiwan. Mas, do outro lado, eles fazem de tudo para evitar que a coisa exploda, que a tensão com a China vire um conflito de verdade. Ok? Saindo um pouco da diplomacia e indo para a ação militar mais concreta, a melhor forma de pensar nisso é como um grande jogo de xadrez. Cada lado está movendo suas peças no tabuleiro, se posicionando, se preparando para um possível confronto. A China, por exemplo, joga muito na chamada Zona Cinzenta. O que é isso? Não é uma guerra aberta com tiro e tudo mais. É uma campanha de desgaste. Eles mandam aviões quase todo dia para perto do espaço aéreo de Taiwan, patrulham as águas. A ideia é cansar as defesas de Taiwan, testar os limites e, aos poucos, fazer a presença militar chinesa ali parecer normal. E qual a resposta de Taiwan a isso? É a famosa estratégia do porco-espinho. A lógica é simples. Não é sobre vencer a China numa guerra tradicional. Isso seria quase impossível. A ideia é se tornar tão espinhoso, mas tão espinhoso, que qualquer tentativa de invasão se torne um pesadelo caríssimo progressor. Por isso, eles estão focando tanto em treinar combate em cidades e usar armas mais ágeis. E é aí que entram os Estados Unidos e os aliados. A palavra-chave aqui é dissuasão. Basicamente, é mostrar força para evitar o conflito. Eles fazem exercícios militares enormes, com vários países participando, para mostrar que estão coordenados e prontos. E, ao mesmo tempo, continuam vendendo as armas que ajudam Taiwan a construir justamente essa defesa de porco-espinho. Tá, mas e se tudo isso falhar? E se essa dança toda de diplomacia e demonstração de força não for suficiente? Agora a gente vai dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. O que acontece com o mundo inteiro se o equilíbrio for quebrado? Quando a gente pensa em conflito, a primeira imagem que vem à cabeça é uma invasão total, né? Navios, praia, tudo mais.
Mas a verdade é que os caminhos mais prováveis para uma crise são bem mais sutis, mais graduais. Então, a pergunta é: como um conflito poderia de fato começar? Existem alguns cenários possíveis. Uma espécie de escada da escalada. Poderia começar com um bloqueio, sabe? Fechar Taiwan por ar e mar para isolar a ilha do mundo. Depois, talvez, a tomada de algumas ilhas menores. Daí, poderia evoluir para um ataque híbrido, misturando ataques cibernéticos com desinformação. A invasão mesmo, a total, seria o último e mais drástico passo. E no meio de tudo isso, tem gente. Essa situação é muito importante porque nos traz de volta para a realidade humana da coisa. Para os taiwaneses, isso não é um jogo de estratégia no mapa. É a vida deles, o dia a dia. E dá para entender o sentimento de muitos de serem apenas um peão num jogo de gigantes, né? E aqui está o verdadeiro perigo, o estopim de tudo. Com tanto avião, tanto navio, tanto drone de todos os lados operando numa área tão pequena, o risco de um acidente, um simples erro de cálculo, é gigante. E um incidente desses poderia, em questão de horas, sair completamente de controle e virar um conflito de proporções enormes. E isso nos leva a uma lacuna de conhecimento, uma pergunta que ainda não tem resposta fácil. Com essa movimentação militar toda, tão intensa e tão próxima, como é que se evita um erro de cálculo? Como garantir que um acidente não vire uma catástrofe? Essa é uma das perguntas mais críticas para a estabilidade do mundo hoje. Então, para amarrar tudo, a gente pode dizer o seguinte: Taiwan é o ponto de encontro. É onde a geografia estratégica, a identidade de uma democracia, o poder militar e a economia mundial de tecnologia se chocam. É essa colisão de forças que faz da ilha, hoje, o ponto de tensão mais importante do planeta. E para fechar, fica uma última pergunta para a gente pensar. A gente viu o quanto a indústria de chips de Taiwan é vital, mas qual seria o custo real, global, se esse coração tecnológico do mundo simplesmente parasse de bater? As consequências, pode ter certeza, iriam muito além da política. Elas afetariam a vida de todo mundo, em todos os cantos do planeta.